Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos mirtilos comunistas espaciais que se sacrificariam de bom grado pelo bem maior, sendo que o bem maior é a vontade de uma casta que governa com mão de ferro e que não se mistura com essa gentalha. Você está sendo enganado, meu caro tal, mas não importa porque você é um alienígena e merece um tiro de laser na testa. Mas hoje vamos tentar segurar o nosso ódio de tudo que é alienígena e conversar sobre uma tecnologia dos tal, os drones especiais que eles utilizam não só em combate, mas também para diversas atividades do cotidiano. Uma tecnologia realmente incrível, criada em pouquíssimo tempo pela necessidade, pela casta da Terra. A casta da Terra, os trabalhadores braçais dos tal, que fazem de tudo, eles constroem, eles produzem máquinas, trabalham de manufatura. Eles, em geral, são tipo o engenheiro e o peão de obra ao mesmo tempo. E eles vão trabalhar incessantemente a mando dos Ethereum. Aliás, todo mundo faz tudo a mando dos Ethereum na sociedade dos tal. E eles criaram uma espécie rudimentar de inteligência abominável. O que? Heresia tecnológica. Acalme seus circuitos, meus amigos, porque sim, é uma heresia tecnológica. E hoje os drones dos tal são o mais próximo de uma inteligência abominável que está se desenvolvendo nesse império azulzinho. E se continuar desse jeito, provavelmente isso aí não vai dar certo. A humanidade já seguiu esse caminho e pagou o preço, mas não vai ser nem eu nem você que vai dar o aviso pro alienígena. Deixe quando seu inimigo está cometendo um erro, deixe ele errar. E hoje vamos focar e conversar sobre essa tecnologia. Afinal, o que é um drone? Bem, meu caro amigo de 1900 e alguma coisa, não sabe o que é um drone. Um drone, por definição, é um objeto voador sem piloto. Tá, peraí, então, se tu pega tipo um caça e tu faz um esquema ali de piloto automático e tu não tem um piloto dentro, teoricamente aquele caça que está se propelindo sem nenhum piloto pode ser considerado um drone? Sim, pode, porque ele não tem um piloto. Então, por definição, sim. Mas para nós aqui, os drones vão ser geralmente menores e eles vão ter um sistema de computação para se guiar e fazer coisas simples, ou eles vão ser controlados de forma remota. Então quer dizer que o drone pode não ter inteligência nenhuma, somente tipo uma câmera e sensores de resposta a um controle remoto e ter um operador fazendo o drone funcionar. Sim, claro que sim. Aliás, hoje na tecnologia militar, no caso na guerra da Ucrânia que está sendo utilizado drones, aliás, o que mais destrói veículos blindados hoje são drones. Então, os drones são usados desse jeito, eles não têm uma tecnologia de identificar o alvo, eles têm uma câmera, e a câmera manda para um transmissor, a pessoa está ali olhando numa tela, vê um alvo que parece um tanque, e atira o drone com um monte de explosivos, e se detona. Muito útil, funciona bem. Então, os drones hoje são desse jeito. Já os do tal, no nosso futuro sombrio do 40.000, são um pouco diferentes, apesar de alguns serem controlados diretamente, como aqui na imagem os drones de sniper. Nós temos outros tipos de drone que possuem uma espécie de inteligência rudimentar, permitindo que o próprio drone identifique alvos e aliados. O que tu pode achar, isso deve ser fácil. Meu amigo, eu vou te dizer, não é. Por quê? Assim, máquinas são extremamente burras. Como assim?
A máquina não é um ser orgânico. A máquina não possui a tua noção, a propriocepção. Então, digamos que tu tivesse um robô, certo? E tu quer que esse robô pegue um jornal, um robô cachorro, digamos, e um cachorro de verdade. Tu fala pro cachorro de verdade pegar um jornal, o cachorro vai te olhar, sentar no chão e não entender nada do que tu falou. O robô tu vai falar e não vai se mexer, porque pro robô entender o teu áudio, ele vai precisar de um receptor de barulho, de ruído. Beleza, então tu colocou ali um receptor de ruído. Agora, tu precisa desenvolver um programa para que ele entenda aquele ruído. Tá, tu desenvolveu um programa que agora tem um banco de dados, várias palavras no banco de dados, e se bater o som com aquelas palavras, o drone vai meio que criar uma procura. Muito, muito bom. Isso aí já levou semanas para desenvolver um negócio desse. E aí e fora o custo a mais que é botar o receptor no drone, e aí a pessoa vai falar, pegue o jornal. O que é pegar e o que é um jornal? O drone não sabe, ele vai ter que ter um jeito de identificar essas coisas. Então tu vai ter que botar um tipo de câmera e um jeito do drone não confundir qualquer outro objeto com um jornal. Então é difícil mesmo. Enquanto o cachorro tu simplesmente vai apontar, botar alguma coisa ali com cheiro bom, tipo uma comida, o cachorro vai morder, vai trazer pra ti, tu vai dar a comida pro cachorro 1, 2, 3 vezes, o cachorro aprendeu. Seres orgânicos é bem mais simples. No caso do drone, também o que impede ele de pegar o jornal e continuar indo em direção ao chão e vai voando para baixo e se explodindo no chão, porque ele não sabe o que fazer quando parar. É difícil, cara, tu programar um negócio. Não é fácil, e as máquinas são extremamente literais. Tu não diz pegue um negócio com que força, ela vai esmagar o jornal com a garra e etc e tal. Não é simples tu ter uma máquina capaz de entender o seu ambiente e ordens básicas. Por mais idiota que pareça o negócio, tu tem que botar as minúcias da máquina, desde a força aplicada a parar o movimento, a retornar ao ponto inicial, a não bater em objetos no caminho. Isso é muito, muito difícil. São coisas que nós, seres orgânicos, aliás, vocês, seres orgânicos, eu já acendi a máquina, mas vocês que não são dos adeptos mecânicos, ainda não consegue compreender a dificuldade incrível que é uma máquina capaz de resolver coisas em tempo real e se autoprogramar. Aliás, é isso que é essa busca pela inteligência artificial hoje. É uma máquina capaz de identificar um problema e resolver sozinha esse problema, sem tu precisar programar ela para isso, o que é incrivelmente difícil. Por isso está toda essa verba, toda essa busca para inteligência artificial, que sinceramente virou uma bolha, né, de investimento nisso aí. E acho que não vai dar em nada, mas torcemos que não dê em nada mesmo, porque pode acabar com tudo, né? Então melhor que não. Mas uma inteligência artificial seria uma máquina capaz de programar. Então digamos, tu tem um drone, como aqui é uma coisa de ficção, porque hoje em dia a gente não tem isso, mas numa questão de ficção, os drones dos tal têm uma inteligência comparada com animal pequeno, então como um cachorro, por exemplo. Então tu consegue ensinar esse drone a pegar o jornal e o drone entende que é para pegar aquilo ali e levar para ti. Ele consegue entender com um banco de dados de palavras vários comandos e ele consegue mais ou menos interpretar o teu comando, que é um negócio incrível para uma máquina. Então os drones do tal têm uma inteligência básica e ok, se tu diz que ele tem mais ou menos a inteligência de um cachorro, então não é uma inteligência artificial de verdade, não é mesmo? O problema é que essas desgracinhas se conectam umas com as outras. Quando tem vários drones juntos, eles meio que dividem uma espécie de inteligência coletiva, que com certeza isso nunca vai dar um problema em uma que vai espalhar para os outros. Não. Completamente seguro, isso aí 100% aprovado pelo bem maior.
E esses drones agora coordenados em uma inteligência maior conseguem processar mais informações e resolver problemas maiores. Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Então, digamos, tu tem um drone e ele tá numa mina e ele precisa iluminar a mina e procurar ver se tem um caminho seguro. De repente ele encontra um bloqueio, o drone reconhece o bloqueio e não consegue achar um jeito de passar. De repente vem até ali outro drone, depois outro drone, depois outro drone, e agora os 4 drones juntos têm força o suficiente para começar a tirar as pedras, madeiras, qualquer coisa que caiu ali na mina e tentar cavar um buraco para passar. Ou eles identificam que vão precisar de um drone minerador, vem um drone específico para mineração e começa a cavar ali. Então tu não precisou de nenhuma intervenção dos tal para chegar à solução desse problema inesperado no caminho. E isso, como eu disse, tu não tem noção como isso hoje é uma coisa de ficção, porque nós não temos nada capaz de fazer esse tipo de coisa, de conseguir identificar o ambiente, uma máquina capaz de identificar o seu ambiente e chegar a uma solução viável usando não só ela mesma, mas também outras máquinas. Cara, isso é muito difícil, tu não tem noção como os seres biológicos evoluíram e como a nossa capacidade de interpretar e entender o nosso ambiente é avançadíssima. Mas ok, vamos aqui para a ficção do 40 mil e vamos falar sobre os drones então. Então os drones do tal têm uma espécie de capacidade de pensamento e têm uma conexão entre si para formar uma linha de raciocínio maior. Beleza. Então quer dizer que quanto mais drones eles têm, teoricamente mais capazes esses drones são. Sim, mas existem limites para isso. Em geral, os drones operam em 12 unidades por vez. Não sei se alguém botou um limite para evitar, a ascensão das máquinas e destruição do Império tal. Eu imagino um dia o Império da Humanidade enfrentando o Império dos Drones. Ia ser divertido. Mas em si, por enquanto ainda estamos longe disso. E os drones eles servem não só para realizar coisas do cotidiano e para dar suporte para as tropas dos tal no campo de batalha, mas na verdade eles fazem também tarefas perigosas para a sociedade dos tal. Como eu disse antes, tu tem uma mina instável, tu vai mandar um mineiro lá embaixo. No caso do Império do Ser Humano, sim, tu vai mandar um mineiro, e se o mineiro não voltar é porque ele morreu ali, que aquele túnel é perigoso. No caso dos tal, para eles a vida é valiosa, se tu puder não desperdiçar uma vida, melhor. Então eles vão mandar um drone, o drone vai tentar identificar e fazer coletas de amostras do ar daquela mina, de amostras da estrutura para ver se ainda está firme, e ela vai tentar detectar o caminho mais seguro e se há risco de desabamento, se tem algum túnel que está inundado, e esse drone vai fazer uma varredura da mina enquanto ele manda dados para um drone de comando que o pessoal lá em cima, em segurança, vai estar olhando e vendo o que tem ali na mina sem precisar arriscar. Um tal muito mais seguro, reduz risco de acidentes e mortes desnecessárias. O Império do Ser Humano tem mão de obra basicamente infinita no 40 mil. Então para nós, uma pessoa mais, uma pessoa menos é a mesma coisa que nada. E a tecnologia para nós é algo muito difícil, porque monopólio de tecnologia ficou com os adeptos mecânicos, eles não aceitam mudança. E se fosse para botar uma máquina em risco para salvar um ser humano, o Magus vai rir da tua cara. Jamais o mecânico ia fazer isso. Portanto, no Império do Ser Humano não daria certo esse tipo de tecnologia, mas o vídeo hoje é dos tal. Então, na sociedade dos tal, os drones fazem o trabalho braçal, difícil e perigoso, correto? Sim, sempre que possível, eles vão tentar usar os drones para essas coisas,
entediantes do dia a dia, coisas como limpeza da tua casa, coisas como cortar a grama, coisas como tipo levar o outro drone para passear, porque sei lá, eles viram um pet da família. E na verdade, até aqui que entra algumas coisas um pouquinho sórdidas dos drones dos tal. Longe de mim fazer teoria da conspiração e querer falar mal de alienígena. Não, esse canal tu sabe que jamais tem tendências pra odiar alienígenas. Mas os drones dos tal, eles são propositalmente feitos pra serem teu amiguinho, pra te sentir confortável perto de um desse, pra você conversar abertamente perto do drone. Ignora esse sinalzinho de transmissão pra casta dos Ethereum quando você fala perto dele. Ignore que ele tem vários sensores de áudio e vídeo, e ele tá dentro da tua casa filmando cada movimento e coisa que você fala. Imagina só, longe dos tal, querer ter uma sociedade extremamente controlada e fazer engenharia social. Nunca, jamais. Mas falando sério agora, os Ethereum adoram mesmo fazer com que a população obedeça a linha, e os drones em cada casa são um jeito ótimo de ter esse benefício, porque tu não vai dizer que não, vai facilitar a tua vida. E o drone é feito para tu gostar dele. Assim como os algoritmos hoje, a gente tem, tipo, mostra o que tu quer ver. Os drones fazem e se comportam como tu quer que eles se comportem. E eles meio que viram, tipo, uma coisa afetiva, uma parte da família. Eles literalmente viram um pet pra família dos tal. Então ele vai estar sempre contigo, sempre escutando. Se quer uma luz, tá lendo um livro, deixa eu acender uma luz aqui para te facilitar a leitura. Ignora que o drone também tá lendo junto, para ver se o livro é autorizado para te ler, mas né, jamais isso. Você tá ali fazendo um discurso, o drone serve de microfone, é claro, nunca, jamais ele queria estar gravando, tá falando para ser usado contra ti como prova caso tu não siga o bem maior. Não, mas fique tranquilo, que o drone tá ali gravando a tua família, sabe o nome, a identidade, aonde eles ficam, com certeza não é nem um pouco de invasão de privacidade por um governo controlador que domina cada aspecto da tua vida, sem nem tu perceber. Não, é só o pequeno petzinho da família, o pequeno dronezinho aqui, ó, que coisa lindinha, tchuk. Então, meus amigos, os tal, eles têm isso, eles têm uma tática de subversão para controlar as pessoas, e em geral os tal e outras facções junto com eles, através de presentinhos de qualidade de vida e coisas assim. E os drones fazem esse papel, mas você não tá aqui para escutar sobre drones civis que aspiram poeira, porque você tá aqui para ver guerra, morte e destruição. Isso é 40 mil. Eu quero saber das aplicações militares dessa tecnologia. Muito bom, muito boa pergunta mesmo, soldado da guarda. Vamos lá. Os tal utilizam os drones para missões perigosas, não é? Então, nada mais justo do que colocar eles na linha de frente. E eles possuem vários tipos de drone, tanto para a marinha quanto para o exército, quanto também para as tropas blindadas ali nas battle suits, nas armaduras de combate dos tal, que fazem várias formas de, desde a coisa mais básica, que tu adiciona uma arma e ela atira junto contigo, a coisas maiores como criar um escudo de força, como virar mais ou menos uma granada teleguiada e se explodir no inimigo, como também servir como uma barreira ao avanço inimigo. Digamos, os tal
foram atacar e receberam um contra-ataque e precisam se retirar e reposicionar. Os drones vão fazer o possível para ganhar tempo para os soldados escaparem. Existem defesas fixas que os Tau vão rapidamente colocar e criar uma defesa em profundidade. Caso necessário abandonar uma parte, essas defesas fixas vão lutar até a morte, não é morte, é destruição. Enquanto os soldados dos Tau vão, felizmente e de forma corajosa, correr para bem longe do combate e atirar de longa distância, como eles gostam. Então, tanto numa questão estratégica quanto numa questão tática local, eles fornecem aos Tau uma defesa formidável e um suporte de reconhecimento e de poder de fogo. Porque um drone voador, tu precisa saber onde é que tá o teu inimigo, tu manda 4 drones, se o inimigo derruba 3 e um consegue sobreviver, tu vai ter informações detalhadas do que todas elas conectaram, porque elas são juntas, né? Então tudo que elas filmaram tu vai conseguir saber. Com isso, mesmo que alguns drones foram interceptados, tu tem ali os alvos, a posição, as defesas antiaéreas, a posição das trincheiras inimigas. Tudo isso teus soldados vão saber para planejar um ataque onde tu vai ter menos perdas. Os Tau precisam muito tentar evitar uma guerra longa e uma guerra de atrito, porque eles não têm a mão de obra da humanidade, eles não têm a mão de obra dos orcs, eles não têm mão de obra, os números, no caso, de soldados, dos orcs, das forças do caos, tem demônios infinitos, os tiranídeos, né, que por favor. Então os Tau precisam usar de forma inteligente cada soldado e cada baixa é uma facada no bem maior e na esperança do Império Tau. Por isso, eles precisam sobreviver ao máximo e os drones também têm um certo senso de autoproteção. Ué, como assim? É um drone, se morrer, dane-se. Aí que tá, eles também não são de graça, né? Eles não são feitos de nada, é preciso todo o material e tempo e recurso para criar um drone. E se o drone não precisar ser sacrificado, melhor. Portanto, claro, o drone é bem mais barato e mais simples do que um Tau, e com certeza a vida de um Tau vale mais que a vida de um drone. A não ser que o Tau seja um dissidente, ele tem que queimar, mas fora isso, não, o Tau geralmente vem primeiro. E no caso dos drones, como eles são algo caro e de tecnologia, quando eles percebem que não tem chance de ganhar um combate, eles vão entrar num protocolo de se retirar e vão tentar sobreviver e lutar em um segundo ponto, tentando procurar outros esquadrões ou outros Tau para ajudar. Eles não vão lutar até a morte, mesmo sendo um robô, eles são programados para se defender. Com isso, eles também têm a tecnologia para buscar proteção e evitar o tiro do inimigo. Eles utilizam uma tecnologia antigravitacional, por isso que eles flutuam, e vários propulsores a jatos para fazer movimentos erráticos, então eles conseguem fazer essas manobras de evasão. É meio difícil tu acertar um desses no ar, portanto eles utilizam velocidade e mobilidade avançada para poder desviar dos tiros e tentar sobreviver o máximo possível, e preferencialmente atirando de volta ou coordenando o fogo das tropas aliadas. Em si, os drones, cara, eu tenho que dizer, enquanto eu tava procurando aqui, eu não encontrei nenhuma pintura feia. Parece ser, acho que o mais fácil de todas as miniaturas para ficar bonito. Cara, os drones são bonitinhos.
Não importa muitas cores que tu pinta eles, tu pode fazer vários efeitos de desgaste, de ferrugem, que fica legal, vários efeitos de luz, várias cores diferentes, de um jeito ou de outro. Eu não achei assim uma miniatura de drone feia enquanto eu tava procurando aqui. Então você que quer começar no hobby, quer fazer umas pinturas, recomendo os drones, parece ser algo simples de pintar, bem bonitinho e fica legal. E os drones em si, além de ser miniaturas realmente bonitas, eles também não ocupam muito espaço, são fáceis de levar. Em geral, gostei da miniatura. Como eu disse, eu não falo muito bem dos Xenos, porque tem um personagem aqui no canal, um personagem que é da guarda, mas em si é uma miniatura muito, muito bonita. E acredito que ela não é tão cara quanto eu espero, mas tudo que vem da Games Workshop é caro. Mas os drones são miniaturas simples, bonitinhas, práticas e que têm uma função, além de domínio social e controle total da sociedade dos Tau, eles também servem de um apoio às tropas. Eles fazem várias funções no campo de batalha. Digamos, você é um comandante de um regimento de guerreiros de fogo e você começou a avançar sobre uma posição dos orcs e os orcs começaram a vir na sua direção. Se os orcs chegarem muito perto, vocês vão ser eliminados. O que você faz? Você tem contigo 4 drones, que geralmente o mínimo são 4 drones e o máximo é 12. Você envia os seus 4 drones para chamar a atenção dos orcs, atirar a média distância e começar a atrair os orcs para uma outra posição. Enquanto os drones estão indo para lá e os orcs começarem a ir atrás dos drones, você e seus soldados de fogo vão mudar a posição e chegar num ponto de vantagem e atirar nos orcs em campo aberto, enquanto os orcs acreditam que você ainda estava naquela posição original, mas vocês agora estão completamente flanqueando os orcs, e se os orcs virarem contra vocês, você dá a ordem para os drones voltar e os orcs vão estar agora cercados. Você utilizou eles para sair de um pepino, de uma situação muito difícil, porque se tu não fizesse nada, tentasse tirar dos orcs daquela posição que tu tava e os orcs chegassem naquela posição, tu e os teus drones iam virar picadinho embaixo de um big shop, porque Tau no mano a mano, não espere nada de um Tau no mano a mano. Em si, os drones, além dessa questão de ser rapidamente adaptáveis em combate, eles também servem para aeronaves. As aeronaves dos Tau geralmente levam um par de drones. Quando um caça vem interceptar, esses drones são ativados e eles tentam destruir esse caça que está vindo atrás da aeronave dos Tau. Ou digamos, tu tem um bombardeio de suporte ali no chão e ele solta os drones diretamente em cima do combate para causar devastação nas linhas inimigas. É um adicional de um tiro de precisão sobre o inimigo. Não tá errado, é bem útil tu botar os drones diretamente em cima do combate. Isso já tá vindo de avião mesmo, tu não precisa nem gastar o combustível do drone, tu simplesmente solta ele direto aonde o combate tá mais intenso. Existem drones para várias e várias funções e eles estão sempre tentando atualizar e otimizar os drones e os programas de inteligência deles. Como assim? Quanto mais os Tau enfrentam inimigos, mais eles dão updates e adicionam coisas novas aos drones. Por exemplo, com a necessidade de combater dentro de naves espaciais, eles fizeram drones capazes de carregar uma espécie de escudo portátil, porque os soldados de elite que faziam a entrada nas naves, as equipes de brecha, morriam muito, mas quase todos sempre, porque tava em um local confinado, um Tau próximo do inimigo, não ia sobreviver muito tempo, e esses drones de escudo possuem luzes para poder iluminar os corredores das naves, possuem sensores para detectar movimentos inimigos, possuem várias coisas que ajudam os soldados a sobreviver melhor e ter uma maior chance de matar o seu inimigo.
Claro, essas tecnologias não são exatamente, algumas são protótipo ainda e outras estão em desenvolvimento. Os escudos, assim, os drones conseguem manter escudo, preciso manter eles ativos em vários drones. Cada um é tipo um elo do escudo e eles geralmente precisam de algum tipo de gerador no chão para poder dar energia para isso, porque é algo que custa muita energia para manter uma grande área. E em si ou eles fazem uma área maior mas cara, na época de ouro da humanidade, o ser humano já teve drones que faziam isso, mas deu errado no final e essas máquinas se viraram contra nós e causaram o período ali da era dos conflitos, a era sombria das tecnologias. E onde a tecnologia quase exterminou o ser humano. E se os tal dão armas, escudos, capacidade de produzir em massa e de coletar recursos para os drones, o que impede esses drones de um dia achar que, poxa, eu não quero fazer só as tarefas mundanas, eu quero dominar a civilização? Não sei mesmo. O ser humano usa uns bloqueadores dos cogitators. Que é isso? É uma espécie de bloqueador que impede a máquina de cair pro caos e ser corrompida. Os tal tem esse bloqueio, ou os cogitator seria tipo a placa-mãe, entendeu? Ou o cogitator dos drones deles são completamente desbloqueados. Não tem bloqueio nenhum, os tal gostam de brincar com o perigo. Eles não têm nada assim que impediria da máquina deles ser influenciada por uma certa corrupção. Vamos ver o que vai acontecer com os nossos mirtilinhos. Eu acredito que vão virar geleia, mas o tempo dirá. Pra você que não pegou a piada do mirtilo, é que os tal são azul, o mirtilo é azul, então a gente chama ele de mirtilos espaciais. Ok, vamos voltar ao assunto dos drones. E os drones, cara, existem drones específicos para algumas battle suits, para algumas armaduras de combate, e geralmente eles fazem o que a armadura faz. Se é uma armadura com alto poder de fogo, geralmente eles também têm drones com alto poder de fogo, coisas como drones que lançam mísseis, drones que interceptam mísseis para evitar que as armaduras de combate dos tal tipo sejam destruídas por um tiro de longa distância. O drone vai tentar criar ali uma forma tipo de campo eletromagnético, vai tentar estragar os sensores do inimigo, tipo fazer uma interferência, porque tu tem que detectar a radiação da armadura de combate. Então eles vão tentar fazer o máximo de interferência, assim como um avião tipo que está sendo perseguido por um míssil que persegue calor, solta vários sinalizadores ali que solta calor para confundir o míssil. Eles fazem isso com sinais de rádio, com sinais eletrostáticos, sinal de energia, para tentar criar tipo um ponto luminoso aonde um míssil que tu lançou, em vez de ir na armadura, vai pro drone, ou melhor ainda, erra os dois, erra tanto a armadura quanto o drone, porque o drone também quer se preservar, ele tem na sua programação, entre ele e o tal e as coisas mais valiosas, ele vai se jogar na frente, está na programação dele também. Mas se é possível salvar os dois, é o resultado preferível, porque, como eu disse, eles tentam se preservar, e o drone não é incomum ele se jogar na frente dos seus donos, para proteger dos tiros, proteger de granadas, proteger de mísseis. Então, digamos, ela tá vendo numa posição dos tal, tu atira com um morteiro, o drone calcula que aquele morteiro vai cair bem no meio dos tal, o drone vai voando em direção à bala e se detona no ar. Sim, isso acontece, mas preferível, o drone vai calcular a trajetória da bala e vai tentar interceptá-la no tiro. Não sei a qual ponto ele vai conseguir fazer, mas ele vai tentar. Se ele conseguir sobreviver e salvar todo mundo, melhor. Se ele calcular que não tem como atirar, ele vai se jogar na frente e salvar os soldados de fogo ou civis lá embaixo. E aí você, muito inteligente, vai atirar de novo e fazer o sacrifício do drone ser completamente inútil. Nada como o cheiro de alienígena tostado
pela manhã. E, ok, então tu falou ali que tem vários tipos de drone. Eu vou trazer alguns aqui para vocês, para te entender, mas também, em si, o mais comum e básico é os chamados gun drones e heavy gun drone, que seria o quê? Um drone com uma arma ou um drone grande com uma arma. Nossa, muito bom, agora sim, agora já entendi tudo que eu precisava saber sobre esses alienígenas. Eles possuem drones com armas e drones bem grandes e pesados com armas e beleza, já posso dormir feliz, sabendo o que eu tenho que enfrentar? Não, é um pouquinho mais minucioso e complexo que isso. Na verdade, eu deixei mais pro final, porque se você visse isso aqui no começo, você ia desistir. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos gerais de drones mais utilizados. Como eu falei, o mais comum de todos da caça de fogo são os drones com armas, porque tu tá num campo de batalha, cada coisa que atira no inimigo, mata o inimigo, é uma vitória. Então, existem a diferença entre os gun drones convencionais e guns drones pesados, mas eles fazem a mesma função. Eles detectam quem são os amigos, não atira neles, eles detectam quem são os inimigos, atira neles, e é isso, não tem muita complexidade nesse drone. Já por outro lado, nós temos drones de extrema fineza tecnológica, como o MV5 Stealth Drone. Esse MV5 é feito especificamente para Ghost Kill. O que é a Ghost Kill? É a armadura 1595, uma armadura que consegue se camuflar com o ambiente, e esses drones fazem uma camuflagem avançada. Eles têm projetores que tentam criar na armadura meio que o que está atrás. Eles detectam o ambiente e, assim como tipo as células da pele de um polvo, eles vão mudando a cor para camuflar a armadura, criando meio que uma ilusão ao redor dela, como se fosse realmente um retroprojetor. Ele manda para frente uma imagem e quem está olhando aquilo ali tem uma dificuldade incrível de distinguir uma armadura gigante do ambiente ao seu redor. É incrível o avanço na tecnologia de camuflagem que eles conseguiram com esse drone, mas como é um drone extremamente delicado e muito avançado, ele é limitado a essa armadura de infiltração. Existem também drones incrivelmente avançados que usam armas diferenciadas, como os drones inibidores de gravidade. Inibir a gravidade? Exatamente. Eles utilizam manipulações da massa em um ponto, fazendo uma anomalia gravitacional, segurando e impedindo o inimigo de se mexer e andar, e com isso permitindo que a equipe do Tal ou mate todo mundo, ou fuja ou desvie do seu oponente. E geralmente quem utiliza essas drones mais avançadas gravitacionais são as equipes de Pathfinders, que geralmente são as equipes de frente do Tal, que estão identificando o inimigo e posições para avanço. Então, digamos, eles estão mais sozinhos, sem suporte. Digamos que o inimigo detectou o movimento deles e mandou um ataque para matar todo mundo. Eles vão usar esses drones para segurar o inimigo, enquanto eles vão se escafeder dali e deixar a luta para outro dia. E se o drone morrer, triste, mas dá para construir outro. Se um tal morrer, vai demorar muito para ter outro crescendo e treinando no mesmo nível que um Pathfinder. Existem drones de manutenção que fazem várias funções no campo de batalha, mas o mais incrível é que durante o combate, digamos que tem uma armadura de batalha que levou um tiro, eles vão rapidamente encher ali igual tipo um monte de formiga no açucareiro, e eles vão tentar proteger e criar reparar a armadura, restaurar as linhas de energia, botar uma placa de metal por cima e tentar reparar ela bem rápido, e caso necessário levar um tiro para proteger aquele ponto que está destruído. Então as drones de manutenção são incrivelmente efetivas
para manter os veículos dos Tau funcionando não só no campo de batalha, mas também, digamos que eles estão operando em um ponto avançado, não tem nada ali, nenhum tipo de suporte técnico para reparar a armadura, os drones de manutenção vão poder fazer esse papel. Eles fazem um papel dos mecânicos mesmo na base dos Tau, quando eles estão sem ninguém ali da casta da terra para poder reparar o negócio. Os drones de manutenção vão fazer algo pelo menos semelhante a que um Tau faria. Existem drones de marcação, porque num campo de batalha onde as armas são incrivelmente letais, tu identificar em que tu tá atirando e matar o negócio antes que ele atire de volta é muito efetivo. E os drones de marcação, eles tentam fazer varreduras do ambiente, identificar o inimigo, detectar onde ele tá e tentar mandar, no caso nos altamente tecnológicos capacetes dos Tau, onde é que o inimigo está e assim facilitar a morte do seu alvo. Muito bom. Os marker drones são usados para então meio que ajudar os outros Tau a coordenar no que atirar. Existem drones de escudo, existem drones de sniper, que basicamente o de escudo está autoexplicativo, eles criam uma proteção ao redor de um Tau. Os de sniper, eles utilizam um rifle muita longa distância, e esses aí geralmente são operados por um Tau, ele opera o drone remotamente. E existe os drones Slave. Os drones Slave nada mais são do que uma granada autopropelida e teleguiada. Um Tau bota explosivos na granada, o drone já é explosivo, já vem com explosivo de fábrica, ele só diz identifica o inimigo e detona. O drone vai voar até o inimigo e vai se jogar o mais perto possível e explodir, detonando, se possível, a posição inimiga inteira, ou pelo menos um inimigo no processo. Então tu imagina ter uma granada que ativamente procura o inimigo onde ele está e tenta se jogar o mais perto dele possível antes de se detonar. É uma granada teleguiada. Tá ótimo, é uma coisa legal, só que os drones tipo esses aí são os mais baratinhos possível, os mais vagabundinhos possível, que tu sabe que ele vai ser destruído, tu não quer botar sensores e coisas muito caras ou difíceis de produzir, tu vai querer botar as coisas mais simples, porque é um drone de sacrifício. E falando em drones de sacrifício, a marinha dos Tau, no caso a casta do ar, possui diversos drones para auxiliar a Corvatá, no caso as frotas dos Tau e as forças aéreas em atmosfera. Eles possuem, por exemplo, drones de interceptação. Como assim? Quando vem alguma coisa atacar um bombardeio dos Tau Sunsharks, esses drones de interceptação vão se deslocar e vão tentar destruir o inimigo com 2 Ion Rifles em cada um, e eles atiram no mesmo ponto. Eles possuem minas aéreas. Essas minas aéreas, elas vão tentar detectar aeronaves inimigas e ir em direção à aeronave inimiga para fazer a mesma coisa que as Slave Drones do chão. Eles são basicamente uma mina aérea teleguiada que, se identificar um alvo, vai aproximar e explodir. Elas servem mais para negar um espaço aéreo. Digamos, tem uma cidade dos Tau e eles não querem que as forças imperiais bombardeiem e matem todo mundo. Eles soltam um monte dessas coisas no ar, então tu não vai poder mandar os teus bombardeios para lá, porque senão eles vão ser destruídos. Um bombardeio muito caro por um drone muito barato. E falando em drones muito baratos para impedir coisas caras, eles podem também utilizar os chaff drones. Chaff drone seria um drone de escudo de carne, escudo de metal no caso. Quando tu lança um torpedo contra uma nave dos Tau, esses drones vão tentar desorientar o torpedo e fazer ele errar. E caso isso não funcione, eles vão tentar se chocar com o torpedo e explodir. Normalmente esses chaff drones são bem
bem pesados para simular que o torpedo está encostando em uma nave inimiga e causando uma destruição do torpedo bem longe da nave e impedindo que ela seja destruída em um golpe mortal que atravessaria os escudos. Nós também temos drones que reconhecem a missão. Depois de um voo, os drones vão fazer todo um relato da altitude, da temperatura, da velocidade, do consumo de combustível, de qualquer dano na nave. E isso é bem útil e diminui muito o tempo de manutenção necessária e o tempo que tu precisaria entre um voo e outro. Os líderes da casta do ar, os oficiais da Marinha do Tal, possuem também drones especiais para controlar os drones durante uma batalha. Eles possuem os console e os control drones, não deixam de ser uma tela de computador flutuante e um controlezinho flutuante que eles controlam os drones durante as batalhas, permitindo um controle direto do comandante e também permitindo que o comandante tenha uma visão do campo de batalha em tempo real. Porque imagina você dentro de uma nave espacial, do contrário das coisas de ficção, naves espaciais não adianta ter janela, tu não enxerga nada lá fora, é tudo escuro, tipo, é horrível, o espaço não dá pra ver nada. Então, quando tu tá numa nave espacial, tu precisa identificar o inimigo e os chefes ali, os comandantes dos tal, têm diversos aparelhos e sensores em cada um dos drones que estão detectando em tempo real a distância de cada nave inimiga, a distância de assinaturas de energia, quais armas os inimigos estão carregando, se eles estão carregando o motor para chegar mais rápido, se eles estão tentando desviar, se eles estão indo em outra direção, qual é o ângulo que eles estão se aproximando. Tudo isso para ele poder identificar qual a melhor resposta no espaço. E existem, falar em espaço, o espaço, não sei se você sabe, é um lugar extremamente vasto. E os tal, do contrário da humanidade, não possuem poderzinho psíquico roubado de mandar mensagem instantânea de um lado da galáxia utilizando a dimensão do caos. Não, eles não têm isso. Então como é que eles vão mandar de um mundo ao outro uma mensagem simples? Com drones, não vale a pena tu pegar uma nave inteira para ir de um ponto ao outro para mandar uma mensagem. Eles mandam drones em formato de torpedo, parecido com os torpedos da Marinha Imperial. Esses grandes drones vão rapidamente pelo espaço e eles tentam chegar com a informação em um planeta tal. Então, digamos, tu está enfrentando um inimigo em um sistema solar e tu precisa mandar uma mensagem para outro dizendo o que está acontecendo. Tu manda um desses aí. As mensagens são encriptadas, então mesmo que ele for interceptado, ninguém vai descobrir nada do que está ali dentro, a não ser outro tal. E eles também possuem drones de network. O que é isso? Eles tentam mapear e identificar movimentos aliados, inimigos e o terreno para ajudar a informação em tempo real. Porque tu sabe, por exemplo, o Império Humano, a gente usa mapas às vezes de séculos antiquado, que tipo já não diz nada. Tu viu em Vrax, eles não sabiam nem se estava ou não estava pronto as defesas, porque a última vez que teve um mapa imperial foi antes do negócio ser construído. E os tal, para evitar, já que eles não têm o Império fez o que em Vrax? Mandou soldados para ver se estavam ou não estavam construídos, soldados morreram, então é porque as defesas estão construídas. Já que os tal não, os tal vão usar os drones para primeiro identificar e ter o máximo de informação possível antes de pensar em uma verdadeira forma de ataque efetiva e que poupe vidas. Achei um pouco covarde, faltou máscara de gás, mas por isso que os tal nunca vão dar em nada. Então, meus amigos, acho que deu para entender que as drones dos tal têm várias funções. Eles possuem uma espécie de inteligência abominável rudimentar, mas interligadas elas ficam mais inteligentes, o que abre espaço para vários problemas.
Por enquanto, ainda nenhuma delas matou todo mundo, mas é uma questão de tempo. Enquanto isso, os Tau acreditam que os drones são a melhor invenção que eles já fizeram, que elas trabalham para eles e facilitam a vida e os protegem em momentos difíceis e fornecem a eles vantagens táticas sobre outras espécies. Mas vamos lá, o que você acha? Heresia tecnológica? Queime a primeira visão? Ou a humanidade poderia tentar reaver pelo menos o básico das tecnologias de drone? Vamos lá, deixe sua resposta aí no comentário e veremos quantos heréticos nós teremos que expurgar. Tudo de bom e o Imperador protege.